O que dá mais dinheiro no agro? Dívida em dólar ou dívida em real? Será que é o dinheiro da terra do tio Sam ou o dinheiro daqui mesmo? Para vocês que não sabem, é possível adquirir dívidas no Brasil que são indexadas ao dólar, são diretamente atreladas à variação cambial e o seu repagamento é basicamente feito em dólar, guardado aí algumas questões jurídico-processuais. Mas o fato é, será isso um instrumento importante para você na sua cultura? Sua cultura flutua de acordo com o dólar? Aonde que o preço dela é formado? Já falamos disso em outros vídeos, mas no vídeo de hoje nós queremos já falar de ferramentas de gestão de risco para a sua agricultura. E com esses exercícios nós vamos trazer alguns exemplos. Então, fique conosco até o final, curta esse vídeo, compartilhe, ative as notificações e vamos, gente, fazer todo produtor brasileiro ganhar mais dinheiro! Olá, 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 empresários do campo! A essa altura, você já deve estar bem ciente que gestão de risco é o que dá dinheiro no agronegócio. É saber manusear as intempéries climáticas, de solo, da sua região, que vai fazer com que você ganhe muito, muito dinheiro. Inclusive, o fato de muitos perderem bastante dinheiro no agronegócio faz com que aqueles que saibam ganhar dinheiro ganhem muito dinheiro. Então hoje a gente vai continuar falando de algumas ferramentas de gestão de risco que você pode empregar no seu agronegócio, mas sempre lembrando que elas precisam ser empregadas de maneira correta, porque se não forem de maneira correta, aí sim pode ser o caminho mais curto para a sua saída da atividade, infelizmente. Então vamos lá, Resenha na Aí, dois caminhos que você vai poder escolher, como sempre abordamos aqui na nossa videoaula. Nesse caso de hoje, você vai pagar a sua safra de soja com uma moeda. Na verdade, com um custeio indexado a uma moeda. À esquerda, nós vamos estar assumindo uma dívida em reais e à direita nós vamos estar assumindo a mesma quantia que precisamos para financiar a safra, mas em dólar. E aí, qual que é a sua sugestão? Melhor dívida em real? Melhor dívida em dólar? Vamos a algumas informações para você, essa placa de informação que sempre trazemos para que você tenha aí mais informações sobre o exercício. Primeiro ponto, grande parte dos insumos que nós vamos utilizar nessa cultura soja, como já sabemos, é indexado ao dólar. Aliás, 85% dos fertilizantes do Brasil, segundo a ANDA, são importados. Inclusive, entre 80% e 90% também dos defensivos são importados. Então, esses insumos, eles têm uma alta correlação com a variação do dólar. A gente sabe aí dos aumentos recentes de dólar que os preços acompanharam e justamente se elevaram para o produtor. Aqui estamos falando de um custeio equivalente a $1 milhão. E aí, a gente precisa ficar na dúvida se vamos tomar uma dívida em dólar para pagar esses insumos na sua moeda, e na verdade a gente vai pagar em real, mas com uma alta correlação do dólar, e aqui vamos assumir que esse custeio ele vai ser tomado logo antes da adquisição desses insumos, ou a gente pagaria em reais, como falado, e se a gente for pagar em dólar, muitos que trabalham com dólar adora também o mercado futuro, vamos travar aí a nossa venda de soja, já também vinculada a um dólar
Na verdade, quando a gente está travando um contrato de venda futura de soja, normalmente por trás dele tem alguma correlação direta com o dólar. E aqui, para efeito ilustrativo do nosso exercício, a gente está falando de um dólar futuro lá 4,50 no dia aí de vencimento desse mercado futuro, desse compromisso futuro. E aí voltamos a nosso exemplo. Mais vale assumir a dívida em reais, ainda que os insumos sejam vinculados ao dólar e aí não fazer qualquer trava da soja no futuro, ou vamos contrair de repente esta dívida em dólar à direita e fazer a trava do preço futuro dessa soja. À esquerda ou à direita? Em reais ou em dólar? Como devemos proceder? Vamos direto aí já ao cronômetro na tela para que você já decida sem mais, real ou dólar. Vamos lá, 3, 2, 1, passou o pedágio! E vamos lá, qual que seria a recomendação da Perfarm nesse caso? Nesse caso, nós estamos colocando a nossa recomendação para assumir esta dívida em real simplesmente porque há uma trava futura de preço. Quando da aquisição desse dólar, a gente já vai dar uma olhadinha. Mas há outros mecanismos de gestão de risco que podem ser incorporados à utilização dessa dívida em reais para que você realmente fuja aí de uma eventual variação cambial. Mas o fato aqui é que dentro do cenário apresentado, seja mais interessante a gente ficar na dívida em real, simplesmente porque foi feita uma trava em dólar e a gente tem, obviamente, algumas coisas que variam de um lado e outras que não variam do outro. Ainda que a gente já tenha pago o insumo dolarizado, ainda assim, o real, você fazendo, obviamente, a conta de que você comprando esses insumos hoje, com os reais hoje, você vai ter um lucro. A nossa sugestão é para que continue justamente no mercado doméstico de dívida, unicamente a dívida em real. E nós vamos ver o porquê. Chega até mais uma informação para a gente, embora essa informação a gente saiba que é uma informação futura, é impossível a gente saber isso no início do exercício, mas o fato é que o dólar subiu para R$6. E é justamente essa flutuação do dólar que faz com que a gente, nesse caso, não assuma um instrumento em dólar, inclusive um instrumento que muitas vezes não é sabiamente utilizado, para que não tenha outros percalços do seu lado. E a gente vai dar uma olhadinha o porquê disso. Começando pela análise da direita, quando nós estamos trabalhando com uma soja travada, e ela está necessariamente travada, vinculado a algum tipo de dólar, e uma dívida que tem o seu dólar flutuante, o que a gente vai ver aí é um descasamento, uma variação cambial que nós, produtores rurais, não temos a experiência em lidar com isso. Olha, afinal de contas, nós temos a experiência de produzir grãos no campo. E hoje, quando a gente assume uma dívida, a gente está olhando para $1 milhão nessa dívida, é um valor hoje, e estamos olhando para algum valor equivalente que nós vamos receber dessa soja no futuro, que no valor hoje a gente vai entender uma relação muitas vezes de 1 para 1. Quanto de soja eu vou ter que produzir lá na frente para pagar esse $1 milhão de dívida? E essa é a pergunta literalmente do milhão aqui. O quanto que eu vou ter que produzir de soja lá na frente? À medida que nós já travamos a nossa soja lá na frente, a gente está trabalhando num dólar diferente do dólar que é o dólar spot, o dólar que está sendo apresentado lá na ocasião. Então nós travamos aqui uma soja com o dólar futuro hoje a 4,50, mas a gente sabe que esse dólar vai sofrer flutuações, pode ser para cima, para baixo. Se for para baixo a gente pode até ter um ganho cambial, mas de novo a gente passa aí a ser trader de dólar, a ser negociador de dólar e não mais produtor rural. E o que acontece nesse caso é que a nossa soja, que hoje valia $1 milhão, em reais equivalente, lá na frente ela vai valer $1,5 milhão a menos do que a nossa dívida. A gente vai ter que produzir muito mais soja para poder pagar a nossa dívida do que inicialmente se estimou. Por quê? Porque a gente entra
numa negociação de dólar, numa operação de dólar e não mais na operação em reais, e a gente passa a ter um prejuízo cambial de R$1,5 milhão de reais. Quando a gente mantém a nossa dívida em reais e a soja flutuando, a gente, em teoria, está até sujeito àquele 1 milhão em valor equivalente hoje, porque, de novo, é o que vale os nossos insumos hoje, mas a gente não precisa mais pagar por eles. E se a gente já consegue entender na cabeça o quanto a gente vai precisar produzir de soja, essa soja vai variar conforme o dólar. Quando chegar lá na frente, vai ter algum ajuste nesse preço de mercado que vai estar correlacionado à variação do dólar. Portanto, quando a gente vende essa soja lá na frente, ela mantém o seu valor equivalente atrelado ao dólar. Nesse caso, a gente passa a não ter qualquer prejuízo cambial. O valor da soja pode cair e a gente ter comprado os insumos em alta e vendido a soja em baixa. Realmente isso acontece muito com quem não sabe gerir risco. A gente está num cenário que isso pode acontecer de maneira substancial. Com uma série de produtores, a gente pode ver uma série deles saindo da atividade nos próximos meses, caso não se preocupem com isso. Mas é justamente quando agronegócios passam a quererem ser operadores cambiais e não daquilo que se propõe a de fato a produzir, e esse é o caso, por exemplo, de uma Sadia, de uma Aracruz Celulose, que acabaram sendo incorporadas, né? Só não foram à falência porque foram incorporadas por outras empresas, porque passaram a operar muito mais dólar do que os próprios produtos, do que o papel, a celulose, no frango, o suíno, como no caso da Sadia. E aqui o que a gente acaba fazendo por desconhecimento de mercado, a gente acaba assumindo um hedge, que é essa trava futura da soja, que ele mascara, ele acaba com o hedge natural que a gente poderia sim ter se a gente assumisse essa dívida em dólar sem a trava da soja. Ou assumir essa dívida em dólar sem a trava do dólar vinculado a essa soja. Então a gente precisa estar muito preocupado com o que a gente de fato está correndo risco, se é o risco do dólar, se é o risco do preço, para a gente ir no ponto certo e travar o ponto certo. Não é porque estamos lidando com culturas indexadas ao dólar, com algumas compras dolarizadas, que necessariamente a gente precisa fazer um hedge lá na frente da soja, já com o hedge do dólar por trás, ou ainda, né, ficar contraindo a dívida em dólar, a soja em dólar, e a gente já também viu muitas usinas de cana-de-açúcar em más lençóis por não saber lidar com dólar. Então, o produtor que tem acesso a esse mercado precisa ficar cauteloso e assegurar que os ganhos estão relacionados àquilo que acontece no campo. O que a gente já discute muito aqui é que muitos perdem o que poderiam ganhar no campo nessas decisões de escritório. Então, para finalizar, nossas boas práticas de gestão, como em todas as nossas videoaulas. Qual mensagem que nós queremos com a aula de hoje não é se aprofundar, se devemos utilizar dívida em dólar, se devemos utilizar travas de preço futuro, mas deixar claro para o produtor que nem sempre a gente precisa pagar pela gestão de risco. A gestão de risco, ela não está necessariamente fora da fazenda, no mercado financeiro, nesses instrumentos que sim, existem para ajudar e muito o produtor, mas que eles sempre precisam ser utilizados de maneira sábia. E mais do que isso, que o produtor ganha dinheiro é com a gestão do risco agrícola, climático, de novo, aquilo que está no campo e não cambial. Muitas vezes não há motivo algum para a contratação desses instrumentos. E mais do que isso, quando ele contrata, ele pode acabar com alguns mitigantes de risco que já existem dentro da atividade. Nesse caso, foi contratada uma dívida em dólar e uma trava futura de preço, e o que se viu foi uma perda de dinheiro muito maior do que não tivesse acontecido, né? E aí, é sempre importante destacar, o produtor ele tem que ser produtor e não torcedor. Um grande abraço e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.